Com essa onda trap, gênero musical que vem do rap, muitos desses cantores têm usado camisetas de bandas de metal. Em uma era que o rock tá meio complicado, é mais fácil você se frustrar do que fazer sucesso com uma banda. Por isso, muitos têm migrado para esse estilo, só que levando consigo as estampas. E de qualquer forma, isso tem despertado a curiosidade na molecada em saber que bandas são essas. Que diacho é isso que eu nunca ouvi falar? Na tentativa de conseguir um destaque e viver o então sonhado lifestyle rockstar, mano, gang. Um cara que tem ganhado um certo destaque usa o nome de Ghost Mane. E com 47% dos votos, vocês escolheram hoje para mim falar sobre uma banda que esses trappers têm usado a camiseta, que é a banda Death. Quando o assunto é death metal, o estado da Flórida pode ser considerado o berço desse subgênero. Por ali, principalmente na região de Tampa, surgiram muitas bandas influentes. Bandas como mas somente uma banda é considerada pioneira do gênero. E não, eu não estou falando do Possessed, embora muitos consideram eles como seu primeiro trabalho em 85. Quem leva o brasão e o título do pai do death metal é a própria banda auto-intitulada Death. No início dos anos 80, um jovem chamado Chuck, eu sempre tive uma certa dificuldade de pronunciar o nome dele, porque algumas pessoas falam Schuldiner, Schaldiner, Schuldiner. Google, fala aí pra gente. Chuck Schuldiner. Ok. Vou falar assim. Influenciado pelas bandas da época da New Wave of British Heavy Metal, como Iron Maiden, Venom e até outras como Slayer e Metallica, o jovem Chuck começou a tocar a guitarra muito cedo e teve até aulas de violão clássico, embora ele não gostava muito. Entretanto, formou sua primeira banda em 83, quando tinha apenas 15 anos. O nome da banda, Mantas. E não confunda, não é a banda do ex-guitarrista do Venom, embora seja o mesmo nome. Com o Manta formado, ele gravou uma demo intitulada Death by Metal, com 4 faixas gravadas na garagem da própria casa, usando um gravador de fitas. Nessa época ele não estava muito contente com Mantas, a aceitação não estava sendo legal, as pessoas ali da cidade estavam achando muito barulhento o som. Nessa altura uma banda chamada Slaughter liga para ele convidando para ser guitarrista, já que Chuck era um bom guitarrista, e nessa época ele estava ganhando um certo destaque ali na cena metal da região. É aí que ele sai da Flórida e se muda lá pro Canadá, só que não confunda, não é o Slaughter hard rock, é o Slaughter de Toronto, que é trash. Aliás, o primeiro álbum de estreia é sensacional. Eu gosto. Confira uma palhinha. Embora Chuck não tenha ficado muito tempo no Slaughter e nem participou de nenhum álbum, ele voltou a morar na Flórida porque desde cedo ele sempre foi um cara perfeccionista, escolhia tudo a dedo. E o que ele mais queria era desenvolver algo com identidade própria, o que é mais legal. E eis que surge o difusor do gênero, algo que ficaria marcado até nos dias de hoje, o início da banda Death. Em 87 sai o lendário Scream Bloody Gore, álbum que faria toda a diferença e de certa forma influenciaria bandas até nos dias de hoje.
Algumas curiosidades desse disco é que, além de ser considerado o primeiro registro de death metal, Chuck tocou baixo, guitarra, escreveu todas as letras, além de mostrar para o mundo a sua voz estrondecedora. O marco inicial do death metal aqui no Brasil também teve algumas bandas. Uma que geralmente é considerada pioneira por aqui é o Vulcano. Eu sou o quinto cavaleiro do Apocalipse. Empunho em minhas mãos uma espada forjada em aço e fogo. Só que Brasil, vocês sabem, né? Aqui isso nunca foi valorizado. O forte mesmo sempre foi lá fora, pela Europa, Estados Unidos e até mesmo a Alemanha. Inclusive os maiores festivais sempre foram por lá. Confira só como desde cedo a cena sempre foi forte por lá. Chuck nunca gostou de receber o rótulo de pai do death metal. Em algumas entrevistas, o baterista Hoagland destacou que ele se sentia desconfortável com isso. Ele sempre tentava dar crédito a seus antecessores. O baterista ainda disse que para ele quem inventou o death metal foi o Slayer, e ainda comentou: acho que todos os vocalistas estavam tentando imitar Tom Araya naquela época, enquanto o Araya tentava imitar o Cronos do Venom. Então volta ao Venom, volta ao leme do Motorhead, e finaliza o baterista. Lembro da primeira vez que eu ouvi o Death, acho que eu tinha 6, 7 anos, meus primos tinham aqueles discos compactos, e uma coisa que sempre me chamou atenção foram as capas. Acho inegável as capas não chamarem atenção. Naquela época, segundo meus primos, a turminha ali do Headbangers Ball, se você não soubesse o nome das músicas, a discografia na ponta da língua, cê tava ferrado. Tomava bicuda na bunda e ainda perdia a peita. Essa época o bicho pegava. Em geral não falava Death, eles chamavam de Death. E quem falava Death na época era taxado de poser, porque os verdadeiros fãs na época falavam Death. Porque se for ver, a pronúncia tá errada, né? O correto mesmo é Death. Ao todo, são 7 álbuns de estúdio, e ao longo da carreira, Chuck lançou trabalhos musicalmente mais técnico e progressivo. Algumas curiosidades que cercam Chuck é que ele era um grande fã da banda Kiss, inclusive quando criança ele gostava até de se maquiar igual aos integrantes. Durante uma entrevista, quando perguntado se o satanismo era parte de sua música, ele respondeu: de forma alguma, eu realmente não quero me envolver em nenhum tipo de tema religioso. Acho que isso é uma coisa muito pessoal. Não sou satanista e não coloco minha mão no fogo sobre isso. Nunca precisei escrever letras satânicas. Eu gosto de escrever letras sobre a vida e tema gore, mas com uma espécie de ironia. É comum você ver fotos dele usando camiseta do Sepultura, época ainda do Bestial Devastation. Por que será, hein? Eu preciso confessar uma coisa aqui, mesmo eu não sendo fã do subgênero death metal, apesar que eu gosto do death metal melódico, mesmo tendo algumas velharias aqui em casa, isso você pode ver no vídeo do Slayer, que até mostra alguns CDs. Se você não viu, clica aqui no card e assista depois. Mas eu preciso confessar que o death é uma das bandas que tem as letras mais incríveis desse subgênero. No caso da música Pull the Plug, fala sobre uma pessoa que está em estado vegetativo, e muitas vezes o que ela mais deseja é que desliguem os aparelhos para ela poder morrer em paz. Só que o legal é a mensagem final que essa música passa, algo mais ou menos que nós temos a sorte de estar vivos e bem, e que devemos aproveitar a vida, pois nunca sabemos o dia de amanhã. Já na letra Secret Scenery fala sobre os animais, que eles apenas vivem suas vidas sem ficar questionando, analisando, fofocando, mandando indiretinha ou falando mal pelas costas. Nessa letra, Chuck, que era um grande fã de animais, retrata a diferença entre o lado podre do ser humano versus os animais. Olha, o cara era um gênio para escrever as letras.
Em 99, ele foi diagnosticado com um tumor no cérebro e após fazer radioterapia, cerca de 2 anos depois, o câncer voltou. Inicialmente, ele precisava fazer uma cirurgia com urgência, só que devido à sua condição financeira, ele não tinha o dinheiro para pagar. E, imediatamente, muitos artistas, incluindo Kid Rock, Korn e Red Hot Chili Peppers, se reuniram durante o verão de 2001 para leiloar itens pessoais, na tentativa de conseguir os fundos para pagar as despesas. O vocalista da banda de metalcore Trivium também tentou ajudar, realizando um show beneficente enquanto Chuck ainda estava no hospital. Só que, para a tristeza dos fãs, no dia 13 de dezembro de 2001, Chuck se vai aos 34 anos. Bandas como Push It Stand, Napalm Death e muitas outras foram influenciadas pelo trabalho de Chuck. Sem dúvida, Death foi uma grande lenda e será lembrado por muito tempo. Até porque, quantas pessoas podem dizer que criaram um gênero musical? Já pensou nisso? Então é isso, galera. Esse foi um resumo, até porque não tem como contar tudo em 10 minutos. Se você é novo por aqui, eu acho que isso vale um gostei e também vale a pena você se inscrever. Já aproveita e deixa sua sugestão aqui embaixo, qual a próxima banda que você quer ver aqui. Conta pra mim aí nos comentários. Já aproveita e veja esse vídeo aqui dos maiores guitarristas, porque eu tenho uma novidade pra você. Rock é foda e vocês são foda. Yeah!